Por Yeshua HaMashiach, clemente e misericordioso, saúdo a todos os irmãos e visitantes nesta linda manhã dominical, dia 3 de maio. Estou bem e espero que você que me assiste na sala virtual da EBD de Rio Pequeno, na classe dos homens, também desfrute da clemência e misericórdia de Yeshua HaMashiach. Semana passada iniciamos a lição de número 8, página 43, caso de separação, através desse livro, O Bater do Coração de Paulo. No estudo de hoje, continuaremos na lição 8, cuja base bíblica está em 2 Coríntios 6, 11 até 7, 1. Já passamos pelos versos 11 a 13 de 2 Coríntios 6 e também o 14, que é o verso que dá o título da lição 8, Casa de Separação. Em resumo, o apóstolo Paulo reafirma seu amor e cuidado para com os irmãos de Coríntios, desafiando-os a não se fecharem para a sua exortação, mas ouvi-la com respeito e atenção e assim voltarem a amá-lo. Para isso, eles teriam que romper a comunhão que estava mantendo com os obreiros fraudulentos, deixando de ouvir os falsos apóstolos. Vejamos o verso-chave do estudo. Convido você para abrir sua Bíblia em 2 Coríntios 6,14 para lermos. Enquanto você procura o versículo em sua Bíblia, toma a liberdade de orar neste momento. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Yeshua, Tu que és o autor das Escrituras, abra nossos corações para compreendê-la e assim aperfeiçoar nosso amor e te honrarmos melhor. Amém. Leiamos 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas. Continuando a lição 8, casa de separação, veremos nesta aula, primeiro, os objetos da separação, segundo, as razões bíblicas para a separação. Primeiro, o que são os objetos da separação? Isso não só inclui do que devemos nos separar, mas principalmente de quem devemos nos separar. No versículo 14, já temos de quem devemos nos separar. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Mas quem são esses incrédulos? Os descrentes? No Velho Testamento, o princípio da separação já existia. O povo de Israel deveria se manter separado. A associação deles com outros povos era proibido. Mas Paulo não está tratando com Israel nesse texto, mas com a igreja. E nem está exigindo isolamento social aqui. Não são os descrentes da sociedade comum, pois se fosse assim, deveríamos então sair do mundo. Yeshua pediu em oração ao Pai para não retirar seus discípulos do mundo, mas livrá-los do mal. Evangelho de João 17, 15. Mas, se não são os descrentes, então quem são os incrédulos? No contexto da carta, vimos que são os obreiros fraudulentos e falsos apóstolos, em 2 Coríntios 11, 13. São ministros de Satanás. Os falsificadores, corruptores da palavra de Deus, 2 Coríntios 2, 17. Os críticos de Paulo, 2 Coríntios 10, 10. Os pregadores de outro evangelho, 2 Coríntios 11, 4. Ou seja, os judaizantes, falsos irmãos, falsos crentes. Em 1 Coríntios 5:11, o apóstolo deixa bem clara a existência de outros falsos crentes. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Cabe ao corpo, igreja, disciplinar sobre os crentes imorais. Não vos associeis, se for irmão, diz o verso 11. Chegando ao extremo da exclusão, expulsai dentre vós. 1 Coríntios 5,13. A lista dos incrédulos aumenta, fugindo da falsa piedade que perdura em nosso tempo, 2 Timóteo 3,4. Saindo do sistema religioso que virá na grande tribulação, Apocalipse 18:4, e andar de mãos dadas com a apostasia é desobedecer à palavra de Deus. Além da separação dos falsos crentes apóstatas,
imorais ou não, também existe a separação dos crentes desobedientes da palavra, 2 Tessalonicenses 3:11, e dos crentes briguentos que provocam divisões no corpo, igreja, Romanos 16:17. Segundo, agora, quais as razões bíblicas para a separação? Primeiro, é uma exigência divina, é uma ordem de Deus. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Já visto anteriormente também com as ordens, fugir, sair, expulsai, não vos associeis. Se sou o povo de Deus, devo obedecê-lo. Segundo, pois a pureza de Deus exige separação. Nos versos 14 a 16, o apóstolo apresenta 5 comparações antagônicas, antitéticas, contrárias. Vejamos no quadro a seguir enquanto faço a leitura. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A separação está afirmada na natureza santa de Deus. Em 1 Pedro 1,16 temos: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Isso me faz pensar nas águas do Rio Negro com Solimões, que não se misturam ao longo de 6 quilômetros. Fenômeno conhecido como encontro das águas acontece devido à diferença de composição e acidez, aliado à temperatura e à velocidade das correntezas. Terceiro, a presença de Deus exige separação. Verso 16. Como templos de Deus, ele habita em nós e anda entre nós, pois ele é o nosso Deus e somos o seu povo. Templo de Deus. Veja essa imagem. Um edifício de tijolos ou um corpo de crente? O templo de Deus não são os auditórios, os prédios, as organizações, mas os crentes que são o templo de Deus, do Espírito Santo. Assim, separar-se das organizações religiosas apóstatas não é separar-se do corpo de Cristo. Quarta e última razão apresentada aqui para a separação eclesiástica são as diversas promessas de Deus. Habitarei entre eles. Andarei entre eles, serei seu Deus, eles serão o meu povo, eu vos recebereis, serei vosso pai, sereis para mim filhos e filhas. Estas promessas aliadas à ordem do último versículo 17, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisa impura, reforça a ordem, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. É certo que Deus não habita com o incrédulo, com o pecador arrependido. Portanto, separai-vos não é só um bom conselho, mas uma ordem divina. Assim sendo, não temos opção. Não importa quem seja ou que posição ocupam, a doutrina da separação é uma doutrina bíblica. Cabe bem o provérbio popular: digas com quem andas, que direi quem tu és. Se não andarmos separados do incrédulo, estaremos em desobediência a Deus. Aproveite o isolamento para colocar diante do Senhor. Pondere sobre os seus relacionamentos. Estude a revista, reveja as aulas no YouTube, leia as Escrituras, ore. Se o Senhor permitir, terminaremos a lição 8, onde veremos os resultados positivos da separação bíblica. Desfrute esse domingo e essa semana com seus familiares na clemência e misericórdia de Yeshua HaMashiach. E até o próximo domingo, se assim Ele nos permitir.